Calma, você já tá adiantando o vídeo, cara. Tá ansioso? Não, tem que ficar preso. Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Talvez alguns de vocês já conheçam a gente do Instagram, né? Principalmente do Instagram do Charlinho. Essa criatura pequenininha aqui. Se você não conhece, tá aqui em algum lugar do vídeo o arroba dele. Aqui embaixo também vai estar o link para vocês acompanharem. Quem não conhece e quem já conhece, seja muito bem-vindo. Demoramos, né, a aparecer aqui. A gente fala de ter um canal do YouTube já há muito tempo, mas sempre postergando. E agora a gente sofreu uma pequena pressão porque a gente comprou uma câmera, né? Então Vamos criar conteúdo. Vamos pagar a câmera, vamos? Primeiro de tudo vamos nos apresentar, né? Tem gente que pode não conhecer a gente. Quem é você? Eu sou a Ingrid, eu sou criadora de conteúdo e mais 2.600.000 profissões. A famosa barra de profissões sou eu, né? Enfim, mas vocês vão me conhecer aqui pela parte da criação de conteúdo. E eu sou o Pedro, sou o amor da vida do Charlinho, como vocês podem ver no Instagram. Se quem não conhece o Instagram, vai lá, que vocês vão... Quando conhece o Instagram do Charlinho, né? Vai lá que vocês vão ver o porquê que eu falei isso. Nós estamos morando hoje na Estônia, por conta justamente do que eu faço, que eu sou profissional formado em tecnologia da informação. Calma, você já tá adiantando o vídeo, cara. Tá ansioso? Me apresentando, a gente explica como que a gente chegou aqui também, né? Basicamente, né? Exato. Mas enfim, acho que como vocês já viram aí no título do vídeo, é porque largamos tudo e viemos parar na Estônia. E o mais interessante é Estônia, né? Porque... quando a gente falou, inclusive quando a gente avisou os nossos familiares que nós viríamos para a Estônia, todo mundo tinha a mesma reação. Quê? Estônia? Quê? Onde fica isso? Exato, onde que fica isso? Todo mundo esperava um país famosinho, uma Alemanha da vida, uma Espanha, um Portugal, acho que até mesmo uma Irlanda a galera sabe onde fica, mas a Estônia a galera não sabe. A grande questão da época é: por que Estônia? Por que vocês foram parar na Estônia? Meu Deus, que país é esse? É muito pequeno, é muito frio, porque chegamos no alto inverno. Exatamente. Chegamos início de fevereiro. Vocês podem imaginar que a gente saiu do Rio de Janeiro no meio do verão, no pico do verão, fazendo uma média de 35 graus para menos 20, 55 graus de diferença. A gente desceu do avião tomando um tapão na cara, que foi aquele frio. Você imagina, você vê a previsão da temperatura máxima do dia era negativa. E tipo, máxima de menos 10. A máxima. 15. Tipo assim, o que seria o nosso horário mais quente no Brasil, que é por volta de meio-dia, 1h da tarde, né? Que vamos chutar aí que é uns 40 graus. Aqui a máxima do dia, do meio do dia, que vamos chutar que é meio-dia, mas é um pouquinho mais tarde, era menos 10. É mais tarde no verão, no inverno não tem essa de mais quente. No inverno não tem mais tarde, é uma escuridão, tudo branquinho, enfim, uma loucura. Foi uma senhora mudança, né? Principalmente que a gente saiu de um calor absurdo para um inverno rigoroso, né? Porque eles mesmos me comentaram que foi um inverno pesado em relação aos outros anos. Sim, exatamente. A gente chegou aqui, tinha neve para tudo quanto é lado, muito frio. Vou mostrar aí as imagens de quando a gente chegou aqui, Exato. Tudo branquinho. É um cenário completamente diferente de quando a gente chegou. Isso aqui, ó, a gente tá na Old Town, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. E é um cenário completamente diferente. Quando a gente chegou, que a gente veio conhecer a Old Town,
Porque tem esse detalhe, nós viemos para um país que a gente não conhecia. Exatamente. A gente não tinha noção de como que A era nossa primeira experiência na Estônia foi quando a gente chegou para morar, né? Uhum. E foi uma senhora experiência. É loucura? É loucura, mas... Um pouco, né? Mas a gente não foi o primeiro nem o último a fazer isso. Exatamente. Né? Muita gente se muda para um país que não conhece. Hoje já fazem 5 meses que estamos aqui, né? Faltam dias pra gente completar 6 meses. Exatamente. 6 meses. No início da semana que vem, daqui a 10 dias a gente já vai estar chegou dia completando 2 de 6 meses. fevereiro, nós estamos... Finalzinho de julho, dia 20. Dia 24 de julho, então assim, calculem aí quantos dias faltam, né? Menos de 10 dias para completarmos 6 meses na Estônia, né? Uhum. E é engraçado você parar para pensar que você comentou, né? Tudo branquinho de neve, mais escuro. Sim, é possível. Tá branquinho de neve, tudo coberto de neve, mas ainda assim está escuro. Mas um escuro razoável, porque apesar de estar com bastante neve, né, frio, tinham vários dias muito ensolarados. Exatamente, é engraçado você ver esse contraste, né? Porque você imagina assim, um lugar de neve vai ser sempre cinza. Não é. Na verdade, assim, amanhece tarde, escurece cedo, né? Mas tem muitos dias com o céu claro, lindo assim. Lindo, lindo. O cenário fica muito bonito, porque é muito tudo interessante, branquinho. Né? A gente muitas vezes tem que usar óculos de sol, porque Exato. a paisagem está muito clara e o sol também está muito forte. O sol está forte, mas ele não está gelando, tá? É a famosa luz de geladeira. A luz de geladeira é real. E aí, apesar de ser, assim, o sol tá bem brilhante, assim, digamos assim, e o cenário bem claro, tá muito frio, né? E aí você tem que usar óculos de sol porque incomoda, fica muito claro, porque pra onde você olha, reflete. Exatamente, pra onde você olha tem reflexo. E eu até brinquei com os colegas de trabalho uma vez, que eu nunca imaginei que eu ia precisar de óculos de sol no inverno da Estônia. Ninguém Nunca imaginei. As primeiras vezes que eu saí de casa para trabalhar, eu não levava óculos. Depois eu passei a levar, porque realmente você olha para fora, vem aquele reflexo do sol amanhecendo. É incômodo. É muito interessante isso, é muito interessante. Viemos para cá, né, porque a Estônia foi a nossa escolha, né, e o porquê e o como viemos parar aqui está muito conectado. Né? Eu acho que digamos que a parte de como fizemos para vir para cá, eu acho que vale um vídeo extra separado explicando com detalhes como que funciona, digamos, a parte para vir para cá, né? A burocrática. E burocracia existe até no país mais tecnologicamente avançado. Aqui a burocracia, a questão de dificuldade de serviços públicos é praticamente inexistente se você estiver numa posição legal, né? A gente pode falar isso. É impossível vir pra cá ilegal, assim, você não vai conseguir fazer nada, porque tudo aqui é extremamente conectado. Exatamente. Né? Então, assim, a facilidade gera o controle que eles têm aqui justamente sobre imigração, sobre autorização, sobre morada, enfim. Quem quiser vir e ficar ilegal, igual fazem com vários países aqui, a pessoa não vai aguentar, porque você não faz nada. Exatamente, você não consegue fazer nada. Mas viemos pra cá. Né? Tá contando tudo e não falou o principal. Gente, é o primeiro vídeo, né? A gente aprende a ser mais direto e conciso com a narrativa. Aqui tá sendo meio que no improviso. Como viemos parar aqui, por que viemos parar aqui? A gente já tem alguns anos, tanto eu e a Ingrid, principalmente até antes da situação da pandemia, a gente já cogitou, pesquisou se mudar para fora do Brasil, né? A ideia inicial naquela época, era Portugal, tava muita gente imigrando, a gente tinha conhecidos que iam para lá naquela época, eu tenho família lá. Então a gente pensou muito assim, vamos Portugal e tal, vamos ver, enfim. Acabou só para manter vocês numa linha do tempo, isso foi por volta de 2018, né? 2018, 2019. Em 2018 a gente fez uma viagem, a Ingrid conheceu Portugal, a gente conheceu alguns outros poucos países na Europa. Mas... E aí a gente já ficou com aquela ideia. Eu já morei fora uma vez, eu já tinha tido essa experiência, eu fiquei quase um ano nos Estados Unidos.
Então eu voltei pro Brasil já meio contra a minha vontade. Então assim, eu fiquei no Brasil, mas eu não queria muito ficar. Então quando a gente fez essa viagem, eu já plantei a sementinha nele. Pô, Pedro, então, ó, tem essa possibilidade, ó, o mundo é grande, né? Exatamente, tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades. Então, assim, enfim. naquela época a gente começou a olhar, tal, a gente ficou assim, como é que a gente pode fazer? A gente não queria fazer também as coisas atropeladas, né? Vambora, vamos ver o que dá, e assim, sem planejamento. Não, também não era assim. A gente tinha, naquela época tínhamos animais de estimação, eram outros na época. A gente tinha algumas outras questões que não podia simplesmente largar no Brasil e vir, então a gente precisava pelo menos ter um mínimo de, como é que a gente pode dizer, além de planejamento, resolver algumas coisas antes para poder vir. Sim, né? A gente tinha pendências que a gente precisava resolver antes, ou pelo menos encaminhar, antes de simplesmente largar para trás e ir para outro país. Exato. Entendeu? Aí quando a gente estava praticamente convencidos, estamos prontos, vamos. O que acontece? Foi o quê? Final de 2019, 2020? Todo mundo lembra o que aconteceu, né? E final de 2019 e 2020, o Pedro começou a fazer algumas entrevistas, né, para Portugal. Era Portugal, não Era lembro. Portugal. Era para Portugal, né? E aí tava na fase de entrevista, enfim, aquele negócio. E aí calhou de vir o final do ano, né? Então, assim, a resposta... Na verdade, acho que eu nunca nem recebi a resposta, né? Não, então, eu fiz alguns processos seletivos e tal, mas, na verdade, o que eu recebia de feedback é que aconteceu justamente por conta da pandemia. Os processos todos paralisaram. Congelou tudo. Tanto é que eu recebi algumas... Como é que eu posso dizer? Não é bem feedback, mas os contatos posteriores, depois que a situação começou a se estabilizar, para ver se eu ainda tinha interesse em continuar com o processo seletivo depois disso, né? Ah, sim. Então, assim, só que nessa época a gente já estava com outras questões que a gente, assim, não podia simplesmente ficar esperando quando... Não, até porque quando chegou a pandemia, muitas coisas mudaram, né? Exato. O foco mudou, então eu migrei de profissão, né? Eu falei pra vocês que eu sou a Barbie Profissões, e é verdade. A minha formação é em contabilidade, e aí eu decidi abandonar tudo e ir para a parte de beleza. Então eu abri uma clínica de estética, enfim. E aí a gente simplesmente não quis mais saber de mudar de país, né? Tava ainda naquele fervo de pandemia, e mesmo quando aliviou a pandemia, a gente focou em outras coisas, que foi a gente casar. Exatamente. Então a gente focou em coisas completamente diferentes, entendeu? A pandemia deu uma mudança assim de prioridades. Pandemia, exatamente. A pandemia mudou completamente o nosso foco, né? Se antes da pandemia a gente estava com aquele... vamos fazer umas entrevistas, vamos ver o que dá, e se der bom a gente vai. Depois da pandemia a gente fala, não, vamos focar em outra coisa, já estamos aqui, vamos ir por aqui mesmo, né? Exato. E foi o que a gente manteve durante alguns anos, pandemia, pós-pandemia, né? Aí o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais... Essa criatura surgiu na nossa vida. Exatamente. Né? Na época a gente tinha 2 gatos. Quando a gente casou, a gente adotou mais um, que é o Rodolfo, né? E nós tínhamos 3 gatos, enfim. E aí chegou essa criatura e mudou a nossa vida completamente, porque eu não posso dizer que eu era low profile, mas eu também não tinha essa relação com a internet que eu tenho hoje em dia, né? Eu então, né? Nem que eu diga. Nossa, o Pedro nem aparecia. Se filmasse ele já ficava mal-humorado, né? E aí o Charlinho fez a gente... Ô, garota! O Charlinho fez a gente, digamos, ter mais conforto com a câmera. Exatamente. Né? Bom, a gente está falando agora, nós estamos em 2026, né? E ano passado a gente passou por uma situação que fez a gente repensar muita coisa. E assim, a gente morava no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma questão muito séria de segurança pública, que infelizmente muitas pessoas levam como normal, né? E algo que não deveria ser considerado normal em lugar nenhum do mundo, né? Então, assim, a gente sofreu uma tentativa de assalto, foi muito
complicado na hora. Você tá dirigindo, assim, na casa a Ingrid estava dirigindo na hora, né? A gente estava indo até para uma peça de teatro que era de um artista relacionado até a gatos mesmo. É o pai dos gatos, vou deixar o link dele aqui embaixo. Se você não conhece, o conteúdo dele é ótimo. Então a gente colocou o Waze para botar o caminho, ele deu um caminho completamente louco, que a gente nunca tinha feito, para chegar num lugar que, assim, teria um caminho mais rápido. Mas como a gente, com experiências passadas, a gente fala assim, se a gente for contra o Waze, a gente vai se lascar, né? A gente vai pegar um engarrafamento, assim, não, esse tá doido, por aqui é mais perto, a gente se lasca, né? A gente resolveu seguir, né? Então a gente seguiu o caminho, caímos em um outro engarrafamento. Para quem não é do Rio, foi num lugar chamado Avenida Brasil, que é uma das vias principais. Oi. Quem assistiu a novela vai saber do que a gente está falando. É uma das vias principais da cidade, mas que passa por diversas comunidades, né? Então, estava andando com o carro no engarrafamento, a Ingrid dirigindo, e a gente viu que tinha alguns vendedores de pipoca, né? Pelo menos estavam segurando um saco de pipoca na mão no meio do trânsito, né? E que é normal em muitos lugares, inclusive em estradas assim, de ter gente vendendo coisa quando tem engarrafamento, né? Então a gente não maldou. O que aconteceu foi o seguinte: depois que a gente passou pelo vendedor de pipoca, e o que aconteceu? Nosso carro não tinha isso filme. Ele tinha um vidro um pouquinho meio que fumê, mas não chegava a ser escuro. Ele viu que eu estava com os 2 celulares na mão porque estava dando problema, eu estava tentando ver se eu conseguia resolver de alguma coisa, reiniciando, enfim, tentando ver se dava um caminho melhor para a gente caminhar em outro engarrafamento, né? Então ele viu que eu estava com os 2 celulares na mão e ele começou a bater no vidro com uma arma do lado da Ingrid. A sorte é que o trânsito não estava completamente parado. A gente conseguiu arrancar com o carro, né? A gente não sabe se a arma era de verdade ou não, porque, enfim, não chegou a atirar nem nada, mas a gente passou por aquele susto. O cara tava batendo no vidro da Ingrid com a arma apontada para ela, praticamente. Ele mandou ela abrir o vidro, só que, assim, ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela achou que ele tava batendo, assim, tipo, para vender pipoca, né? Não sei. Quando eu olhei... A minha primeira reação, né, como eu tava focada no Pedro do meu lado, mexendo nos celulares, eu tava focada olhando para ele. Quando eu vi alguém chegando e batendo no vidro, eu virei para falar que não, obrigada, porque eu já imaginava que era a pipoca, porque eu tinha visto. Exato. E aí, quando eu virei para falar não, obrigada, eu vi a arma, né? Aí foi quando o sangue desce todo. Uhum. Só que você não sabe o que fazer. Assim, a nossa sorte é que nessa hora o trânsito andou bem. A gente conseguiu acelerar e se afastar dele. Eu olhei até para trás, eu vi ele guardando a arma na bermuda, enfim. A gente conseguiu andar um pouquinho, menos até de 1 quilômetro, e achamos uma viatura da polícia, né? A gente falou com o policial e tal, ele falou, cara, isso é o que está mais acontecendo aqui. Eles fingem que estão vendendo alguma coisa, fingem que estão trabalhando, né? E, na verdade, eles são assaltantes disfarçados, né? Atrapalhando realmente quem quer estar ali e defender o seu dinheirinho, né? Desse dia, voltou para casa, né? A gente não tinha mais clima de continuar na rua para ir ver a peça de teatro. Tanto é que, infelizmente, a gente não viu a peça de teatro. A gente ficou... Na época, eu até postei no Instagram explicando, né? Eu sou uma usuária assídua de stories, se você quiser seguir, ó, tá aqui. E aí, inclusive, o pai dos gatos, eu nunca lembro o nome dele, perdão, mas, enfim... E aí ele até mandou uma mensagem falando que no dia seguinte ele ia fazer um show em Niterói. Uma outra cidade lá perto do Rio, né? Cara, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar do Rio, ouviu falar em Niterói. Gente, é uma ponte só que separa os dois. Enfim, ele ia fazer um show em Niterói e a gente estava convidado para ir, né? Mas, assim, quebrou o clima total. Aquele fim de semana a gente não saiu de casa. Porque eu ainda estava meio apavorada de dirigir sozinha. Foi meio... Sim, já foi todo um processo para eu começar a dirigir, né? Quem me acompanha há mais tempo no Instagram sabe, né? Que eu contei assim, a minha história. Eu demorei a conseguir dirigir, né?
E aí quando eu finalmente já estava com, digamos assim, confiança, aconteceu essa situação. Então assim, foi um final de semana que eu preferi ficar quietinha em casa, me concentrando para evitar, digamos assim, sustos, né? E não piorar uma situação que já estava bem complicada, né? Então infelizmente a gente não conheceu, não pôde assistir ao espetáculo. Exato. Mas enfim, essa história toda, gente, para explicar que depois desse susto, a gente recalculou a gente rota. Repensou tudo, como o Waze diz, recalculando rota. Recalculamos a rota, como o Waze, né? E a gente pensou muito porque o que acontecia demais? A gente ia para cima e para baixo com essas criaturas aqui. Nós temos mais 4 criaturas que ainda estão no Brasil, mas essas criaturas não saíam com a gente de carro, muito raramente, só para veterinário. Então eles saíam sempre, né? Para onde a gente, vamos dar um passeio no shopping, a gente levava, vamos fazer, sei lá, a gente levava. Assim como hoje, estamos aqui num parque, a gente fez um piquenique, como vocês viram, e com eles. Então a gente pensou muito, a gente falou, cara, Deus o livre e guarde, se acontece uma situação dessa, um assalto, né? Porque antes tinha sido uma tentativa, mas se acontece realmente um assalto. Levam o carro. Levam o carro. O carro é de menos, o carro tem seguro. A preocupação não é o carro. Mas a preocupação é não deixarem a gente tirar, a gente tirar eles de dentro do dificilmente carro. Eles deixariam a gente Com criança tirar. já fica difícil. A gente já sabe que com criança às vezes eles nem deixam. Imagina com pet. Com pet eu ia falar, minha senhora, pelo amor de Deus, né? Essa cachorra velha e esse gato manqueta, não. Tadinho. Ele nem manca, mas é baixinho. Baixinho, rebaixado. Esse gato rebaixado e essa cachorra velha. Ela é velha mesmo. Ela você pratica bullying com ele, não pode. Não é bullying não, é realidade. Enfim. E aí a gente ficou preocupado com isso, né? E aí a gente recalculou toda a rota. Eu cheguei e falei, Pedro, não dá. Se a gente tem a pretensão e tal de ter um filho humano, se a gente já tá tendo esse estresse pensando nos pets, você imagina como uma criança, né? Um final de semana reflexivo, né? Foi muito reflexivo mesmo. Muito reflexivo, né? Em que a gente pensou em tudo, falou, cara, o que a gente faz, qual é a melhor forma de fazer, enfim. E acontece que a mãe da Ingrid também mora fora, já estava morando fora do Brasil, né? Há um tempo, igual meus pais. E a gente pensou assim, cara, vambora. Vamos também? Um adendo, a minha mãe também saiu do país por conta de um assalto, né? Só que assaltaram, foi uma situação diferente, assaltaram um apartamento que ela morava, né? Ela ficou refém durante um tempo dentro de casa dos assaltantes. Então, a experiência de vida que a gente tem, né, já é meio tensa, né? Porque as pessoas que a gente conhece imigraram por conta da violência, inclusive a gente também imigrou por conta da violência. Não dá para ser levado como normal, né? A gente teve muito essa sensação, porque quando a gente contava para pessoas, a gente sofreu uma tentativa de assalto, a galera pegava e falava, é foda. Entendeu? Não que eu esperasse uma reação diferente, não é isso. Não queria que ninguém chorasse, nem nada, disso. né? Então assim, mas assim, vendo isso, a gente entendeu o quê? Tá normalizado. Não é que as pessoas, não é culpa de ninguém e nossos amigos que assistirem isso, o problema não são vocês, tá? Na verdade, assim... Mas às vezes a gente percebeu uma coisa que é verdade. É tão corriqueiro você ouvir essas histórias ou histórias piores que aí as pessoas levam isso como normal no Rio de Janeiro. Né? Acho que não só no Rio de Janeiro, em grandes cidades do Brasil, né? São Paulo também. Eu não sei se São Paulo é tão assim... Cara, São Paulo escrachado. A galera quebra vidro. Mas também carro, é bem perigoso. Né? Então assim, não é... só o Rio de Janeiro é perigoso ou só São Paulo é perigoso. Não. Infelizmente, o nosso problema de segurança pública, ela é do país inteiro, né? Mas enfim, a gente não quer entrar na parte de política da social, história, não tem nada a ver, entendeu? Foi só a gente sofreu uma situação e aí a gente decidiu recalcular a rota e sair do país. Exato. Pra onde? Pra onde? Por quê? Sabe, aquela loucura. E o principal, como? Como? Porque a gente não estava assim
se preparando há muito tempo. Esse é o tipo de coisa que exige uma preparação. Exatamente. Tem gente que é corajoso, eu admiro muito, que vai na cara, na coragem, com o mínimo de dinheiro, assim, às vezes não dá nem para um mês. Gente, não dá, olha, sendo muito sincera, pra mim é irresponsabilidade. É. Porque muita coisa acontece nesse meio tempo que você não espera. Você acha que vai gastar X, você gasta Y. Exato. Né? Eu tiro de uma coisa besta. Nosso primeiro mês, o tanto que a gente gastou em mercado foi um valor absurdo. Porque simplesmente a gente não sabia quais mercados a gente poderia fazer compra. E assim, coisas acontecem. Por exemplo, perderam a minha mala. É, exatamente. Todas as minhas roupas demoraram um tempinho para chegar. Eu estava com a roupa que eu cheguei aqui. Foi uma semana sem a mala dele, né? Porque estava separado em malas. Então, a mala dele tinha todas as roupas dele. Ele ficou uma semana sem as roupas. Então, a gente teve que comprar. E a gente chegou, lembrando que a gente chegou num frio de menos 20. Então, a gente teve que comprar roupa, né? Uhum. E independente se a companhia aérea ia reembolsar ou não, a gente precisava comprar roupa. Tanto é que ela não reembolsou até hoje, tá? Qual lugar a gente iria? A gente pensou em Portugal, por conta de eu já ter a cidadania portuguesa, meus pais morarem lá. A gente pensou na Espanha, por conta da mãe da Ingrid morar lá, né? Então a gente começou a ver como é que era o mercado e o custo de vida, aluguéis, etc e tal. O YouTube ajudou muito. A gente agradece aos infinitos criadores de conteúdos que a gente consumiu em 2025. Ó, casal de amigos meus, Daqui a Larissa Veloso. Tinha o casal lá o Par de Malas, que mora em Valência. O Par de Malas. Tem outro casal que mora em Málaga. Sim, a moça de Málaga também, acho que é Bye Bye Brasil. Enfim, eu vou botar aqui todo mundo, a galera que ajudou a gente indiretamente a tomar a decisão. E no final a gente não tomou a decisão pela Espanha, né? Esses 3 são da Espanha. A gente pesquisou muito no YouTube e tal, e aí a gente começou a ver ofertas de emprego, principalmente no LinkedIn, né? O Pedro sendo de TI, então... boa parte das empresas, elas postam no LinkedIn, então... Quer chamar a atenção, quer aparecer, ó. Quer aparecer. Ele é gostosa, mamãe. Enfim. E aí, a gente, né, fazia essas 2 pesquisas, digamos assim. A gente assistia os vídeos no YouTube sobre custo de vida, como que cidades, enfim, né? Aluguel, burocracia para se mudar. Exatamente, tudo que era necessário, porque mesmo sendo... cidadão europeu, existem alguns trâmites que você precisa fazer antes e você precisa comprovar certas coisas antes também. E assim, dependendo do país que você vá, mesmo você sendo cidadão europeu, você ainda precisa comprovar algumas coisas, inclusive renda. Exatamente. Não é só chega, olha, eu sou europeu e quero ficar. Uhum. Não. Você pode fazer isso, mas você vai estar em uma situação irregular. Não é ilegal, é irregular. E aí, gente, uma coisa muito engraçada aconteceu. Eu já contei para essa pessoa, que é o seguinte: eu trabalhei durante muitos anos como maquiadora. E aí eu atendi uma cliente e a maioria das minhas clientes, depois a gente se seguia no Instagram. E essa minha cliente, ela se mudou para um país, que é a Estônia. E ela sempre vira e mexe, postava alguma coisa, postava um visual, falava, nossa, muito bonito, país bonito, enfim, né? E aí, um belo dia, o Pedro pesquisando, assim, vaga, né? Na verdade, eu acho que você falou assim, vamos ver, como é que é a vaga de TI lá na Estônia? Então, mas foi isso, você estava pesquisando, a gente falou, antes a gente estava só pesquisando Espanha, né? Falei, cara, vamos abrir o leque. Uhum. Com o passaporte português, você pode ir para qualquer lugar. Então, assim, sim, olha a Alemanha, enfim, olha tudo. Porque... Holanda, enfim, etc. Exatamente. A grande questão, assim, por exemplo, da Espanha, é que muitas das vagas de tecnologia exigiam espanhol. Eu não falo espanhol. Olha que tal. Pois é, só o portunhol lá, bem forçado, mequetrefe, né? Mas não é suficiente para trabalhar. Não é suficiente para um ambiente de trabalho. Eu lembrei dessa minha cliente. Eu falei, cara, pesquisa Estônia. Tipo assim, no LinkedIn. Eu não olhei nenhuma reportagem, nada. Foi assim, pesquisa Estônia. E aí foi um negócio, bum! Para vocês terem uma noção, a quantidade de vagas de TI que tem aqui
tinha aqui na época, né, ainda tem, obviamente, era proporcionalmente muito maior. Se você for levar em consideração a população da Espanha, o tamanho da Espanha, por exemplo, e o tamanho da Estônia, a proporção aqui é muito maior. E a grande vantagem comparada é que só exigem inglês em muitas das vezes, muitas das vagas. Não exige, por exemplo, estoniano. Então, como acontecia, por exemplo, na Alemanha, que eles exigiam alemão, na Holanda às vezes exigiam holandês ou alemão ou alguma outra língua, né? Luxemburgo também, às vezes, Exato. exige o francês. Francês, exato. Aqui era inglês bastava. E aí foi quando a gente falou, pô, interessante. Brincou, eu entrei no meu hiperfoco. Que aí eu passei a olhar tudo sobre a Estônia. Vocês conseguem imaginar uma pessoa durante meses respirar Estônia, não ter um segundo parado que não falava Estônia? O Pedro não tinha paz. A cada 10 palavras, 9 eram Estônia. Foi assim. Eu acho que eu mereci uma cidadania estoniana só pelo meu hiperfoco. Sim. Depois que a gente viu assim as oportunidades, que tinham muitas, eu decidi pesquisar sobre o país. E aí eu vi um vídeo que foi da Larissa Veloso, vou deixar aqui, que ela falava do custo de vida. Aí foi quando eu falei, cara... Vocês conseguem imaginar que o aluguel dos apartamentos hoje aqui são menos da metade dos aluguéis que são cobrados hoje em Portugal e na Espanha por um apartamento muito melhor em todos os sentidos. A cidade é pequena, né, obviamente, e os aluguéis eles não são tão caros, e eles não são de acordo com a distância do centro, né? Aqui não tem, existem áreas, digamos assim, mais chiquezinhas, mas você paga mais pela infraestrutura do imóvel do que pela localização em si, entendeu? Porque na mesma localização você pode ter apartamentos mais baratinhos, todo velho caquético, e apartamentos chiquérrimos e luxuosos. Então, é bem interessante isso, né? Eu acho que foi a única cidade que eu vi isso, pelo menos até agora. Isso chamou muita atenção da gente, que falou, pô, tem bastante oportunidade. O custo de vida é interessante em comparação com outras capitais. Sim. Mas aí vem uma grande questão. E o clima? Exato. O clima, né? A gente está bem próximo ao Círculo Polar Ártico, né? Exatamente. Nosso vizinho de cima é a Finlândia, nosso vizinho do lado é a Rússia. Então são países já que notoriamente são conhecidos como países frios, e aqui não é diferente. Exatamente. Hoje eu estou aqui de bermuda, de camisa meia manga, mas é porque estamos no meio do verão. Então a gente pesquisou muito. Tem outro canal que eu vou deixar aqui embaixo, que ajudou muita gente, que foi a Saskia, mas a Saskia, os vídeos são um pouco mais antigos, que ela explicava muito sobre a Estônia, mostrava o clima e tal, ensinou como se vestir, enfim. E aí a gente falou, eu acho que o frio não é uma coisa assim tão absurda. Você sabendo se vestir, a casa é aquecida, né? O que vai incomodar mesmo é você andar na rua, né? Esse tipo de atividade aqui realmente você não tem como fazer no inverno. Até porque a gente já pode dizer assim que o frio aqui no inverno dentro de casa não incomoda em nada. Zero. Nada. Gente, dentro de casa, se você quiser andar de calcinha e sutiã, você anda. Entendeu? Até mesmo se você estiver bem vestido, ele também não vai te incomodar para sair. Obviamente, se você ficar muitas horas exposto, você vai sentir incômodo. Eu, por exemplo, sinto muito incômodo nas extremidades. Minhas mãos, meus pés sofrem. Mas fora isso, zero. Foi quando a gente, custo de vida legal, boas oportunidades de emprego, por que não Estônia? Então a gente, por conta dessas ofertas de emprego, comecei a me candidatar para as vagas de emprego que a gente achava aqui, né? E fui contratado por uma empresa, que é a Wise. Diga-se de passagem, acho que é a maior empresa do país. É uma das empresas mais conhecidas daqui. Aqui é um dos polos de startups da Europa mais promissores e tem a maior concentração de startups na Europa. E diga-se de passagem, a Wise é responsável por trazer, acho que, boa parte dos brasileiros que moram aqui. Exatamente. Então, depois de receber essa oferta de emprego,
foi a oportunidade que se abriu pra gente. A gente correu, que foi realmente uma correria, eu vim pra cá, aí eu recebi a proposta no finalzinho de dezembro, então eu tive que já correr. A gente teve um mês para se organizar. Exato. Porque inicialmente o nosso planejamento era, quando a gente decidiu pela Estônia, né, a gente se deu segundo semestre de 2026. Então a gente se organiza, se prepara para o segundo semestre de 2026. Mas já vai aplicando aí, porque vai que, né? Exato, vamos tentando, né? Se chegar antes. Se chegar tá antes, ótimo, mas vamos nos programar para ir no segundo semestre. E aí aconteceu isso. De começar o processo em dezembro, início de dezembro, final de dezembro, receber a resposta positiva, né? E aí a gente ter um mês para fazer a nossa mudança. Exato. A nossa sorte é que a gente já tinha muita coisa encaminhada, né? Inclusive, o que merece também um vídeo separado sobre a documentação para trazer Charlinho e Kitty para cá. Justamente, como a gente já tinha botado, digamos, a nossa data limite, a gente já tinha nos organizado por conta dos pets, né? A gente já falou, olha, como só pode um por pessoa no avião, então a gente leva 2, depois a gente busca 2, enfim, depois busca mais 2. E aí a gente já tinha dado entrada na documentação deles. Então calhou certinho da data da gente vir, o prazo deles, né? Porque tem um prazo, né, de documentação deles, enfim. O prazo deles já tinha dado ok para eles poderem vir com a gente. Exato. Então, assim, calhou de tudo se encaixar no prazo certo, entendeu? Porque a gente deu entrada no processo deles sem ter noção de nada, né? A gente deu... Não tinha oferta de emprego. Não tinha nada, não tinha gente. nada, só tinha um sonho. Tinha um sonho e muita vontade. Só tinha um sonho e muita vontade. A gente falou, a gente inicia aqui o processo e vida que segue. Vamos ver o que vai dar. Muita coisa. E aí é um mês para se desfazer de uma casa inteira. De uma vida, praticamente. É bem né? complicado, é bem complicado. Vendendo, doando, jogando fora. Nossa. Olha, quanto mais eu dava, coisa mais surgia. Era absurdo, assim. Foi essa a nossa história, porque que a gente veio pra cá, né? De um trauma, de uma vontadezinha que a gente tinha e que ficou guardadinha, e um trauma que reacendeu. E aí a gente realmente teve a atitude de buscar, ir atrás e conseguir, né? Claro, a gente teve algumas facilidades nesse meio do caminho, né? Cidadania, enfim, né? Infelizmente eu não vou contar aqui pra vocês uma história daquelas de superação. Ai, cheguei sem nada como turista e... Não, a gente veio com estrutura, né? E é isso, né? Eu acho que a gente explicou bastante, né? Acho que esse vídeo tá longo pra caramba. Pro vídeo de estreia, né? Normalmente o vídeo de estreia, oi, eu sou fulano, oi, esse cara, esse é o nosso canal, acabou. Aqui a gente contou tudo. Mas eu acho que espero que tenha ficado assim, bem esclarecido, né? Porque foi uma pergunta de muita gente. Se inscreva no canal, toca o sininho, essas coisas todas aqui. Dá aquela estrelinha lá, todas essas coisas que o criador de conteúdo faz, no YouTube faz. A gente tá pedindo aqui também. Comenta, diga qual que vocês mais querem saber também sobre a história. Senão o Charlie não aparece mais. Ó, ele tá me olhando aqui, ó. Quer papar? Acho Claro que ele quer papar, gente. Tá começando a ficar com fome, ó. Quase 9 horas da noite. Está esse sol. Está esse sol porque está anoitecendo por volta de 11 ainda, 10h30. 10h30 da noite aqui. Anoitece, mas não escurece. Enfim, isso é papo para outro vídeo, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui, se você teve essa paciência, ou se você é fofoqueiro para entender a história toda. A intenção é ter vídeo toda semana. Vamos ver se a gente vai conseguir cumprir. Vamos ver como é que vai ser a administração aqui do tempo. Exatamente. E tem muita coisa pra gente contar ainda, né? Muita coisa pra mostrar também. Muita coisa pra mostrar. A gente vai mostrar aqui no finalzinho mais umas imagens da Old Town, já que a gente comentou. Vamos ver se vai caber, né? Porque o YouTube vai falar, querida, tá a mágica da edição. A mágica da edição vai dar. Então, a gente aqui se despede. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. E agora a imagem da Old Town aí no vídeo pra vocês. A gente tem uma teoria que o Charlinho já viveu aqui em vidas passadas. Que sempre que a gente entra aqui, ele se anima.